Oi, gente, vamos lá dar continuidade à nossa leitura dirigida do livro O Vendedor de Sonhos, né? Primeiro, quero pedir para vocês, se vocês estão gostando do meu trabalho, né? Se vocês estão assistindo os vídeos, se vocês estão gostando, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque me ajuda bastante no engajamento, sem contar que faz com que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai entrar num novo capítulo, que é o que fala sobre chamados complicados, né? Ele é uma continuação do que, do que a gente vinha falando, e ele também fala de questões importantes, né? Ele traz reflexões muito, muito importantes. Então, vamos lá. Depois de 20 minutos de dança, né, que no último capítulo, quando a gente terminou, o povo lá estava dançando para comemorar o não suicídio do Júlio. Depois de 20 minutos de dança no pé do edifício São Pablo, o vendedor de sonhos pediu novamente silêncio para a multidão presente, né? Então, o vendedor de sonhos chegou lá e pediu para todo mundo ficar parado. Eufóricas, as pessoas pouco a pouco se aquietavam. Para o espanto de todos, ele proclamou um verso em voz alta, como se estivesse no alto de um monte. Aí ele começou a falar: muitos dançam sobre o solo, mas não na pista do autoconhecimento. São deuses que não reconhecem seus limites. Como poderão se achar se não se perderam? Como serão humanos se não se aproximam de si? Quem são vocês? Sim, digam-me quem são. As pessoas ficaram com os olhos arregalados, né? Que o povo não esperava, que do nada ele saísse falando isso. Eles haviam acabado de dançar numa pista improvisada, mas agora o promotor da festa introduzia uma outra pista e as questionava se eram humanas ou divinas. Vários homens bem trajados, em especial aqueles que não haviam dançado e estavam na posição de críticos, ficaram atordoados. Diariamente estavam vidrados na cotação do dólar, nas cotações das bolsas de valores, em técnicas de liderança empresarial, carros, hotéis, mas muitos jamais haviam dançado na pista do autoconhecimento, jamais haviam sido caminhantes no território psíquico. Viviam vazios, entediados, ansiosos, inundados de tranquilizantes. Não se humanizavam. Eram deuses que morriam um pouco a cada momento. Eram deuses que negavam seus conflitos. Vendo a multidão silenciada, ele começou a falar. Sem filosofar a vida, viverão na superfície. Não perceberão que a existência é como os raios solares que despontam solenemente na mais bela aurora e se despedem fatalmente no acaso. Alguns o aplaudiram, sem entender a dimensão do seu raciocínio e sem perceber que estavam próximos do entardecer. Momentos depois, ele saiu cumprimentando cada pessoa e perguntando quem eram e qual o seu grande sonho. Muitos ficavam constrangidos no primeiro momento, porque não sabiam responder quem eram nem qual era o seu sonho. Outros, mais desinibidos e sinceros, diziam não ter sonhos ou falavam que a sua vida estava uma merda, ou que vivia no atoleiro em dívidas, ou como poderia sonhar se o seu trabalho era uma fonte de estresse. Tenho dores em todo o corpo, esqueci de mim mesmo e só sei trabalhar, foi o que um deles disse. Júlio ficou impressionado com as respostas. Ele percebeu que a plateia que estava assistindo ao seu suicídio não estava tão distante da sua miséria. A plateia e os atores viviam o mesmo drama. O mestre não tinha soluções mágicas para elas. Queria instigá-las a se interiorizar e a repensar. Observando o deserto psíquico em que se encontravam, ele falou: seus sonhos, os monstros, sem sonhos, os monstros que nos assediam vão estar alojados em nossa mente e no território social nos controlando. O objetivo fundamental dos sonhos não é o sucesso, mas nos livrar do fantasma do conformismo.
Aí, do nada, uma jovem obesa de 130 quilos e 1,80 m de altura ficou comovida com essas palavras. Sentia-se programada para ser rejeitada e infeliz. O fantasma do conformismo a dominava. Há anos tomava antidepressivos. Era pessimista e excessivamente crítica consigo mesma. Sempre se diminuía perante as outras mulheres. Constrangida, aproximou-se do vendedor de sonhos e teve coragem de se abrir num tom de voz que só alguns ouviam. Sou um poço de tristeza e solidão. Pode alguém não atraente um dia ser amado? Pode alguém não cortejado ter chance de encontrar um grande amor? Ela sonhava em ser beijada, abraçada, querida, admirada, mas sua reação indicava que provavelmente tinha sido ridicularizada, rechaçada, chamada por apelidos que só se dariam a animais. Sua autoestima foi assassinada na sua infância, como a de Júlio. Bartolomeu ouviu suas palavras. Carente e esbaforindo álcool, começou a gritar: apetitosa, belíssima, maravilhosa. Se você procura um príncipe, o encontrou. Quer namorar comigo? E abriu os braços. Para ele não cair, o Júlio teve que segurar. Ela sorriu, mas o bêbado desavergonhado era o último homem com quem ela se envolveria. O mestre olhou nos olhos dela e respondeu: é possível encontrar um grande amor. Só não se esqueça jamais que você poderá ter o melhor parceiro ao seu lado, mas será infeliz se não tiver um romance com a própria vida. E orientou: contudo, para alcançá-lo, terá de deixar de ser escrava. Escrava de quê? Dos padrões de beleza do sistema. Algumas pessoas que o ouviam se animaram com as suas palavras e comentaram que sonhavam superar a timidez, a solidão, as fobias. Outros almejavam fazer amigos, mudar de trabalho, porque com o dinheiro que ganhavam as contas não fechavam no final do mês. Outros ainda diziam que sonhavam em fazer um curso superior, mas não tinham recursos. Eles esperavam um milagre, mas o vendedor de sonhos era um vendedor de ideias, um mercador de conhecimento. O conhecimento era melhor do que o ouro e a prata, encantava mais que diamantes e pérolas. Por isso, não estimulava o êxito pelo êxito. Para ele, não havia trajetória sem percalços, nem oceano sem tormentas. Olhando para as pessoas, ele falou com segurança: se os seus sonhos forem desejos e não projetos de vida, certamente vocês levarão para a sepultura os seus conflitos. Sonhos sem projetos produzem pessoas frustradas, servas do sistema. E não deu explicações sobre esses pensamentos, pois queria que as pessoas dançassem na pista das ideias. E Júlio ficou reflexivo. Vivemos numa sociedade consumista, numa sociedade de desejos e não de projetos existenciais. Ninguém planeja ter amigos, ninguém planeja ser tolerante, superar fobias, ter um grande amor. E se o acaso for nosso Deus e os acidentes nossos demônios, seremos infantis. Júlio se espantou ao olhar ao seu redor e perceber que o sistema social havia feito um estrago irreparável em quase todos ali. Não poucas pessoas consumiam muito, mas eram robotizadas, viviam sem propósito, sem significado, sem metas, como especialistas em obedecer à ordem e não em pensar, o que o fazia aumentar o índice de transtornos psiquiátricos. Questionou-se também como educador o que ele havia formado na universidade, servos ou líderes, autômatos ou pensadores. Mas antes de responder a essas perguntas, ele ficou inquieto com a própria situação e começou a se perguntar: ser crítico o libertou da servidão? Concluiu que não. Ele era servo do seu pessimismo e da sua pseudo-independência. Estava levando para o túmulo os seus conflitos, interrompendo seus pensamentos, e interrompendo seus pensamentos, o mestre comentou para a plateia extasiada: conquistas sem risco são sonhos sem méritos. Ninguém é digno dos sonhos se não usar suas derrotas para cativá-los. Né? Então, assim, a gente fica achando que tudo é muito fácil, né? Mas ninguém consegue nada fácil. Todo mundo que está no lugar privilegiado, ela já esteve em um lugar desprivilegiado, né?
A gente tem uma tendência de olhar muito o resultado e não olhar o processo. Então, vamos começar a prestar mais atenção no processo para a gente entender que tudo vem com sacrifício. Por estudar a história das riquezas das nações, Júlio entendia o significado sociológico desse último pensamento. Entendeu que muitos dos que recebiam herança ou eram presenteados gratuitamente com fortunas haviam tido conquistas sem méritos. Não valorizavam as batalhas dos seus pais e acabavam com seus bens como se fossem eternos. A herança se tornava um laço para uma vida dissoluta e superficial. Eles eram imediatistas, queriam pegar o máximo prazer do presente sem prever as futuras tempestades. Enquanto Júlio criticava as pessoas como vítimas do sistema e não como autoras da sua história, num ímpeto, ele começou a olhar para si e percebeu que não era diferente delas. Não entendia por que pensamentos tão simples eram tão perturbadores. Estudou complexas ideias do socialismo, mas elas não penetravam nas áreas ocultas da sua psique. Sonhou em ser uma pessoa feliz, mas tornou-se um miserável. Sonhou em viver uma vida melhor que a que o seu pai viveu, mas reproduziu o que mais detestava nele. Sonhou em ser mais sociável que sua mãe, mas cultivou a sua sisudez e amargura. Não usou suas pedras para cultivar seus sonhos. Não foi digno deles. Detestava riscos, queria controlar tudo ao seu redor, pois não poderia compreender sua brilhante reputação acadêmica. Tornou-se estéril por dentro, não engravidava de novas ideias. Esqueceu que os grandes pensadores eram malucos que assumiam riscos. Não poucos foram execrados, taxados de lunáticos, tidos como heréticos, transformados em espetáculo de vergonha social. Enfim, serviram de carne fresca para as aves de rapina de plantão, e o Júlio acreditava ser uma dessas aves predadoras. Até nas teses de mestrado e doutorado, os riscos eram quase sempre eliminados. Alguns dos seus colegas lutavam contra esse formalismo, mas ele os freava. Somente após seguir esse imprevisível vendedor de sonhos, foi compreender que as grandes descobertas da ciência foram produzidas na juventude, no calor da rebeldia e não na maturidade dos cientistas. Os formais recebem diplomas e aplausos, mas são os desvairados que produzem as ideias que eles utilizam. Bom, gente, por hoje é só, né? Algumas reflexões muito importantes. E quarta-feira eu tô aqui de novo com o próximo capítulo. Beijos e até lá!